Fala, povo bonito por dentro! Graça, paz, saúde e bondade da paz de Jesus Cristo para vocês. Começando mais um vídeo desse canal, eu quero dizer que você é sempre bem-vindo por aqui. E sem mais enrolação, porque vamos logo para a nossa palavra, eu quero falar hoje criando com a palavra. Mude a sua realidade com a sua língua. Você sabia que você tem um poder de mudar a sua vida com a sua língua? Gente, quando eu falo com vocês, eu já falei isso em outros vídeos, eu também sou ministrada. Esse aqui é o que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ultimamente no meu coração, no devocional. O Espírito Santo de Deus tem me levado a estudar isso. E eu quero compartilhar o que o Espírito Santo de Deus tem ministrado na minha vida. Eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro exemplo que eu quero dar é do pastor Po-Yong Shu. Pastor Po-Yong Shu foi o maior pastor da maior igreja do mundo. Pastor Po-Yong Shu morreu em 2021. Foi quando ele morreu. Era um pastor coreano da Coreia do Sul e a igreja dele era considerada a maior igreja do mundo. Eu acho que, se não me engano, uma vez que eu li, ele tinha 5.000 pastores só de rede na igreja dele. Ele tinha mais de 50.000 membros na igreja dele. E ele falou que criou tudo isso, ele fez grandes coisas com o quê? Com o poder da visualização, que ele fala que o Espírito Santo de Deus trabalha por meio de visualização e que o Espírito Santo também trabalha pelo meio da palavra, com a nossa língua. E ele disse que é muito mais fácil você fazer coisas visualizando com a ajuda do Espírito Santo, com o Espírito Santo te dando sonhos e visões, e usando bem a nossa boca, usando bem a nossa língua, né? Fica muito mais fácil para o Espírito Santo de Deus trabalhar, porque o Espírito Santo de Deus vai ter material para poder fazer, né? Com seus pensamentos, com a sua língua, é o que vai criar. E ele contando que certa vez ele estava conversando com um médico neurocirurgião e o médico falava assim: você sabia que o nosso cérebro, o centro da fala, controla todo o nosso corpo? Ele falou assim: sim, eu sei disso. Ele: ué, como que você sabe? Esse estudo é recente. Ele falou assim: Tiago já falava isso. Gente, o Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu a carta de Tiago, e Tiago era irmão de Jesus. Logo após Jesus morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu, Tiago se converteu ao cristianismo e ele dirigiu a igreja de Jerusalém. E Tiago escreve a carta de Tiago, né? E lá no versículo 3, ele dedica o versículo 3 só para falar sobre o poder da língua, o poder que a língua tem. E ele compara a nossa língua com um leme de um navio. Ele fala assim: nossa, o navio é tão grande e tem um leme tão pequeno, mas eu consigo levar o navio para onde eu quero, eu consigo controlar o navio para o sul, para o norte. E por quê? Porque tem um leme. Ele fala que a nossa língua é desse jeito também. A nossa língua tem um poder de controlar todo o nosso corpo. A nossa língua tem o poder de controlar a nossa vida. E isso é verdade. Antes de Tiago falar isso, Salomão já falou isso lá no livro de Provérbios. Falou assim: olha, a nossa língua, a nossa boca, nós vamos viver do que a nossa boca falar. Né, fala do fruto da boca, eu acho que é Provérbios 18:21 que fala: o homem vai viver do fruto da sua boca, e quem utiliza bem a sua língua comerá coisas boas. Os seus ventres vão te fartar disso. Então o que é? Se você fala bem, você vive bem. Se você usa bem a sua língua, você vai viver bem. Agora, se você usa a sua língua mal, te digo uma coisa, você vai ter uma vida de dificuldade. E o pastor Po-Yong Shu, falando que esse neurologista falou assim, que o centro da fala a coisa mais importante, porque com o centro da fala, nós comandamos todos os nossos nervos do nosso cérebro, né? Isso é verdade. Tiago diz, lá, Tiago, capítulo 3, versículo 2, se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Gente, nós temos como base nossa palavra, como a Bíblia, é o que a palavra de Deus diz, né? Então eu tô falando aqui pelo poder da palavra, baseado na palavra de Deus, baseado na Bíblia. E no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, Tiago diz, se alguém não tropeça no falar, essa pessoa é perfeita. Gente, se você não tropeçar no seu falar, você vai ser perfeito. Se você dizer coisas boas, você vai experimentar de coisas boas. Essa é a verdade de Cristo. Essa é a verdade. Então você tem que ter noção disso. Que o seu cérebro
tem essa revelação, que seu cérebro fala, quando você falar, que você possa falar assim, fala assim, gente, o meu cérebro sabe o que tá falando, eu sei o que eu estou falando, porque às vezes nós falamos palavras de morte e nem percebemos, falamos palavras de maldição e nem percebemos, nós nem vê o que a gente fala, vai falando porque o mundo fala, porque as pessoas falam, aí nós vai sair repetindo igual papagaio, né, e não é isso. Em 1994, teve um cientista japonês, o nome dele é Masaru Emoto. Masaru Emoto, ele pegou água. Eu tô até aqui com a minha água. Bebi aqui a minha água. Masaru Emoto pegou a água e ele fez um teste. Ele pegou a água e ele submeteu a água a músicas, a palavras e a pensamentos. Aí ele pegava a água, aí ele começava a falar da água, que a água era boa, ele falava só palavras de bênção, você é abençoada, você é amada, você é limpa, você é bonita, e falava só palavras de bênção sobre a água. Aí ele pegava outra água e amaldiçoava, falava que a água era ruim, que a água não prestava, que a água era feia, xingava a água, falava palavras de baixo escalão, e colocava também a água para poder ouvir a água que tinha falado coisas boas, colocava para ouvir música clássica, música boa, e pegava a água, outra água que tinha sido amaldiçoada, e colocava para poder ouvir músicas ruins, com letras ruins, tipo um rock que falava coisas ruins, sabe? Colocava música, expunha a água a ouvir música ruim e expunha a outra água para poder ouvir música boa. Expunha a água a pensamentos bons. Aqui a pessoa ficava pensando só pensamentos bons sobre essa água. E expunha a outra água que tinha sido amaldiçoada, ouvido coisas ruins, músicas ruins, a pensamentos maus. Depois ele congelava essa água. Depois ele levava, depois de congelada a água, ele levou essa água, esses cubos, no microscópio. Gente, vocês podem dar um Google, coloca lá, experiência do Dr. Masaru Emoto com a água, fotos, coloca lá em imagens. Dá um Google que vocês vão ver. Gente, a água que tinha sido submetida a palavras boas, a música boas, músicas clássicas boas, música que tinha palavras boas, a pensamentos bons, criou flocos, as coisas mais lindas. Aqueles flocos, coisa maravilhosa. Era linda quando olhava a água, o cubo de gelo, pelo microscópio. A água que foi submetida a maldições, a pensamentos ruins e a músicas ruins, a água cristalizou super feia. Não tinha formato direito, os cristais da água eram coisas horríveis. Sem formato, era horrível. E isso, ele era um cientista da ciência que fez esse teste. E eu quero dizer, eu e você somos formados de 70% de água. O nosso corpo tem 70% de água. Os outros 25% é osso, pele, carne. E os outros 70% é água. Só para você ver. Você tem exposto os seus ouvidos a que tipo de música? O que alimenta a sua alma? Porque tudo que nós ouvimos vai alimentar a nossa alma. Vai alimentar o nosso espírito. Não vai entrar aqui e sair daqui, não. Vai descer para o nosso coração. Vai implantar na nossa mente, vai descer para o nosso coração. E às vezes inconscientemente, talvez você nem perceba. Depois você vai estar vivendo uma vida, se você só ouve música sertanejo, que fala de corno, de traição, de sofrência, de tristeza, que é traído, que é sofrido. Gente, você vai levar uma vida dessa. De repente você tá sendo traída, você vai estar sofrendo, sabe, umas músicas tão ruins, tipo assim, eu não quero nada, só preciso de dinheiro para comprar um o leite das crianças e o mods da mulher, o resto é só fé, só fé. Gente, olha que música que nós colocamos no nosso ouvido para escutar. Sendo que nós podemos escutar músicas boas, porque o nosso corpo é 70% de água. O que nós ouvimos é o que vai ser. Aí, o que nós falamos, o que você tem escutado? Você tem escutado palavras de bênção, palavras de fé,
Ou você tem escutado reclamações? As pessoas ficam aqui reclamando do governo, reclamando do transporte público, as pessoas reclamam da saúde pública, as pessoas, já viu que as pessoas reclamam de tudo? Gente, quanto mais reclama, mais você atrai aquilo. Mais aquilo você vai atrair. Por quê? Porque é isso, do fruto da boca nós viveremos e do fruto da boca nós vamos nos fartar. É isso, essa é a palavra de Deus. Não é porque Deus não quer te abençoar, Deus está contra você, não. É porque é a semente que tem saído da sua boca. Lá no livro de Gálatas fala, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar vai colher. Você planta a reclamação, você vai plantar a reclamação. A palavra de Deus, lá no livro de Eclesiastes, fala, quem planta vento, colhe tempestade. Então, o que você tem plantado com a sua boca? Para você poder viver. Você tem plantado saúde, declarado saúde na sua vida através da sua boca? É isso que você tem plantado? Então seja isso, a sua boca. Usa a sua boca para o bom. Gente, se até a ciência, se até esse médico, o doutor Masaru Emoto, fez essa experiência sem nada a ver com religião, nada a ver com Jesus, com cristianismo, com nada. Era um experimento científico. Ele conseguiu provar isso. O que ele provou? Que a palavra de Deus está certa. A palavra de Deus é a verdade. No livro de Provérbios 18, 21 foi o que eu falei. É que a vida e a morte estão no poder da língua. E quem a bem utiliza é disso que vai se fartar. Os nervos dos nossos cérebros, gente, que é a ciência que fala que o nervo do nosso cérebro obedece à fala da nossa língua. Exemplo, se eu falo, eu sou saudável, o nervo do nosso cérebro vai produzir hormônios para o nosso corpo ser saudável. Agora, se eu falo, eu tô doente, aí eu falo assim, gente, nós estamos doentes, vamos produzir doença. Vamos lá, célula, trabalhando para ficar doente. Já viu falando assim, eu sou pobre. Agora, se eu falo, eu sou enriquecida, eu fui enriquecida em Jesus. Fala a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus fala que em Cristo nós fomos enriquecidos nele. Jesus tomou o nosso... Olha a cachorra latindo. Tem cabimento? Todo vídeo essa cachorra late. Mas vamos seguir aqui em frente. A Bíblia fala que nós somos enriquecidos em Cristo, que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos, que ele tomou o nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar. Ele se fez pobre para que eu fosse rica. Ele se fez doente para que eu fosse saudável. Já viu? Quando eu falei aqui, que às vezes nós falamos coisas que o mundo fala, nós repetimos. Gente, eu tô morrendo de rir. Gente, não fala isso não. Fala, gente, eu tô vivendo de rir. Morrendo de rir? Não, você não tá morrendo de rir, se você está rindo, é porque você está, gente, eu estou vivendo de rir. Eu tô morta de cansada. Você não tá morta de cansada, você está viva de cansada. Qual que é a verdade? Que tá cansada, mas você não está morta, você está viva. Fala assim, gente, eu tô viva de cansada. Ou estou viva de descansada. Fala coisas boas, que a sua língua possa falar coisas boas. O nosso cérebro tem um sistema que se chama sistema ativador reticular. É um sistema cerebral. E esse, que é? Ele funciona como um filtro no nosso cérebro. E se você sempre tá falando coisa ruim, ele sempre vai estar filtrando coisa ruim, ele vai sempre te mostrar coisa ruim. Se você sempre reclamar do trânsito, você sempre vai ver trânsito. Sempre você vai ver trânsito. Exemplo, quando eu estava grávida, gente, como eu via grávida. Gente, as 2 vezes que eu fiquei grávida, do Samuel e do João, eu só encontrava grávida. Eu encontrava grávida no ônibus, eu encontrava grávida no meu trabalho. Gente, quando eu fiquei grávida do Samuel, as minhas clientes ficou grávida comigo. Um monte de cliente. Inclusive, as pessoas brincavam e falavam assim, eu não vou beber água daqui não, porque a gente bebe água daqui... Fica grávida, eu não vou sentar nessas cadeiras, porque senão eu vou engravidar. As pessoas brincavam, os outros clientes brincavam. Por quê? Eu estava grávida, um monte de cliente ficou grávida. Aonde eu ia? Gente, eu ia no hospital só grávida. É claro, né? Que ia encontrar grávida lá. Eu ia no hospital e encontrava grávida, eu andava de ônibus e encontrava grávida, eu ia nas lojas e encontrava grávida. Por quê? Porque o meu cérebro ficava sempre me mostrando mulheres grávidas. Você já viu? Eu decidi que eu quero comprar um carro vermelho. Você começa a ver carro vermelho em todo lugar.
Gente, isso é ciência, é o seu sistema ativador reticular. Quanto mais você pensa aquilo, mais daquilo o seu cérebro vai te mostrar. Então, se você reclama de trânsito, mais trânsito você vai pegar. Você vai, em vez de ir pra cá que tá sem trânsito, de repente você vai virar aqui, quando chegar ali, vai pegar trânsito. Porque o seu cérebro vai fazer por onde você pegar aquilo, vai te dar mais daquilo que você fala. Fale a linguagem do céu, fale a Bíblia, fale a palavra de fé, fale um vocabulário construtivo, fale a palavra de fé, porque a palavra de fé é o que te alimenta. Alimente o seu sistema cerebral com a palavra de Deus, com a palavra de fé. Quando você pensa, você fala. Quando você fala, você cria. Deus criou o mundo com a fala e disse Deus, haja luz. Deus criou o mundo com a fala. No livro de Hebreus, no capítulo 1, fala que Deus sustenta o universo só com o poder da sua fala. As estrelas não caem, eu já falei isso aqui em outros vídeos. As estrelas não caem, o sol fica quieto onde ele tá, a terra fica quieta onde ela tá. Tudo está no lugar, no universo tudo está no lugar, porque Deus falou. Ele sustenta o universo só com a fala dele. Então fale a palavra de Deus, porque quando você fala, você escuta, você ouve. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então fale a palavra de Deus, escuta, que vai gerar padrões. E padrões vai gerar ação, realidade. No livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, ó, esse aqui é o apóstolo Paulo falando. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum valor isso, seja isso que ocupe a vossa mente. Filipenses 4, 8. Aí você vai pensar. Aí você vai filtrar os seus pensamentos. Gente, isso é amável? Isso é fiel? Isso é de boa fama? Isso é agradável? Isso é verdadeiro? Se sim, então seja isso que ocupe a vossa mente. Agora você vê, gente, isso é negativo? Isso é ruim? Isso é triste? Isso não tem nenhum louvor, nenhuma graça? Então, joga fora. Elimina. Por isso que a palavra de Deus fala pra gente levar os nossos pensamentos cativo a Deus. Fala, olha, leve os seus pensamentos cativo à obediência. Gente, uma coisa cativa é a força. Você leva cativo, fala, Espírito Santo, toma a minha mente. Gente, não deixa sua mente solta devagando. Tem um ditado aí no mundo que fala que mente vazia é a oficina do diabo. Se você não cuida da sua mente, o diabo vai cuidar. E ele vai plantar coisas ruins, ele vai fazer um ninho na sua mente. Então, entrega a sua mente cativa para Deus. Em Gênesis 1, versículo 2, a terra, porém, era seforme e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Segundo o pastor Poyong Chu, ele diz que o Espírito Santo de Deus estava chocando sobre as águas. Estava ali incubando sobre as águas. A terra existia. A terra estava sem forma, estava vazia, só tinha água, escuridão e trevas. E o Espírito Santo de Deus lá, incubando. Mas o Espírito Santo de Deus não podia fazer nada na terra, porque o Espírito Santo de Deus não tinha uma palavra. Para ele fazer, ele precisava de uma palavra. Aí o Espírito Santo de Deus, aí Deus pega e fala, haja luz. Quando Deus fala a palavra, saiu da boca dele, produziu as coisas, veio a existir. A palavra se foi confirmada, existiu, haja luz, pá, houve luz. Então, quando você fala com fé a palavra de Deus, acontecem. Talvez não vai acontecer na hora, mas vai acontecer. Porque quando você alinha a sua palavra com o Espírito Santo de Deus, um exemplo, quando a mulher fica grávida, o bebê existe? Existe, não existe? O bebê nasceu? Não, não nasceu. Mas você já vai preparar tudo para o bebê. Você vai preparar a roupa. O bebê tá ali para vestir a roupa? Não.
Você vai preparar o berço com o colchão? O bebê tá ali pra deitar? Não, mas você vai preparar porque você tem certeza que o bebê vai nascer. Quando eu fiz enxoval dos meus filhos, quando eu comprei um móvel, os móveis do quarto, quando eu montei o quarto dos meus filhos, os meus filhos estavam aqui sendo gerados dentro da minha barriga. Eles não existiam. Mas pela fé, eu sabia que eles iam nascer, então eu já preparei tudo. Assim é a palavra que sai da sua boca. Você vai falar a palavra, o Espírito Santo vai incubar ali a sua palavra. E uma hora a sua palavra vai dar fruto. O Espírito Santo habita dentro de mim, o Espírito Santo habita dentro de você. Você tem a palavra. Fale a palavra do céu, fale a linguagem do céu, fale a linguagem de Deus. Haja, em nome de Jesus, haja. O que você quer que haja? O que você quer que aconteça? Haja saúde, haja vida, haja riqueza. Eu repreendo toda escassez, toda pobreza. Fale a palavra de Deus. Não ora suplicando, ai, por favor, Senhor, me abençoa. Gente, o Senhor já te abençoou. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados, que nós somos enriquecidos, que Deus nos já abençoou. E, gente, eu tô falando isso porque eu orava muitas e muitas vezes. Senhor, me abençoa. Agora, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênção. Eu chamo, Senhor, a existência. Gente, eu troquei o meu quarto chamando a existência porque eu tava com um guarda-roupa caindo os pedaços. E eu orava, Senhor, muito obrigada por esse guarda-roupa. Porque quando esse guarda-roupa chegou, esse guarda-roupa foi útil, mas agora ele está quebrado. E eu não quero nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Em nome de Jesus, eu chamo um guarda-roupa aqui. Senhor, eu te agradeço pelo guarda-roupa que o Senhor preparou. E não é de ver que o guarda-roupa chegou. O guarda-roupa chegou. Minha cama estava balançando. A minha cama já tinha 10 anos. E estava balançando, balançando. Eu, Senhor, muito obrigada por essa cama. Essa cama foi essencial, essa cama foi boa, ela me serviu enquanto ela pôde, mas ela já está ruim. Prepara uma cama nova para mim. Eu chamo a existência uma cama nova aqui. Eu chamo a existência uma cama com colchão. Chamei a cama com colchão e ela chegou. Demorou, não chegou na hora, sabe? No mesmo dia, na mesma hora. Mas eu fui orando, eu fui crendo, eu fui chamando a existência. A cama chegou, o colchão chegou, o guarda-roupa novo chegou. Aí a minha cama, a outra, era uma cama de casal normal. Essa cama minha agora é uma cama queen. É a queen, né? Porque a king é a maior. Ela é queen, essa cama minha. Eu não tinha enxoval, eu não tinha lençol pra ela, eu não tinha cobre-leito. E eu comecei a orar e chamar, Senhor, eu chamo cobre-leito, eu chamo aqui lençol. E Deus preparou meio. Ó, você incuba, você fala a palavra, o Espírito Santo vai incubar e vai fazer acontecer. Jesus, Deus, precisa de uma palavra. Ele não vai fazer se você não falar. Sabe por quê? Porque Deus falou assim, ó, olha, Deus deu a terra aos homens, os céus são os céus de Deus, mas a terra Deus deu aos homens. Quem governa aqui na terra é você quem governa. Deus falou, olha, quando ele criou homem e mulher, e o que ele falou? Governa. É pra você governar. Como que você governa? Com a sua boca. Aí você governa com a sua boca, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus. Vamos lá, porque esse vídeo tá ficando enorme de grande. Então, quando você orar, não ora suplicando, não. Ora declarando, porque Jesus já te abençoou com toda sorte de bênção. E a Bíblia, gente, tem mais de 8.000 promessas. Se estima 5.000 promessas lá no Antigo Testamento e 3.000 promessas no Novo Testamento. 5 mais 3, 8. 8.000 promessas. Gente, você tem 8.000 promessas na palavra de Deus para você declarar. Gente, que ó, tem 8.000 promessas que você pode declarar aqui, ó. Fala a palavra. Se você não sabe, se você não tem ideia do que você vai declarar, declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus que vai dar certo. Se você não tem o que declarar, leia a palavra, estude a palavra, que você vai ter a palavra certa para poder declarar. Para o Espírito Santo de Deus fazer existir, você vai chamar a existência. Lá no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 17, fala que Deus chama a existência as coisas que não existem, como já se fosse. Gente, se Deus chama a existência as coisas que não existem, ele deixou o quê? O exemplo para mim e para você. Chame a existência as coisas que não existem, como já se fosse, e comece a agradecer.
Ah, mas eu tô doente, eu não tô saudável, é uma mentira. Esse é o diagnóstico, mas essa é a verdade? Essa não é a verdade. Então chama a existência a saúde. Eu chamo a existência a saúde de Cristo no meu corpo. Eu faço parte do corpo de Cristo. No corpo de Cristo não há doença. Começa a declarar a palavra. Senhor, muito obrigado pela saúde. Gente, quando Jesus fazia milagre, o que Jesus fazia? Ele agradecia. As coisas não tinham nem acontecido, ele agradece. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 3 peixinhos, o que ele falou? Pai, eu te agradeço porque sempre o Senhor me ouve. Distribui. E a Bíblia fala que alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, nada, devia ter umas 15.000 pessoas ali. E Jesus conseguiu alimentar a multidão inteira. Só agradecendo a Deus. Ele já agradeceu a Deus pela provisão que Deus tinha dado. E tinha lá dentro da cesta? Não, mas conforme as pessoas iam tirando, era um negócio que ia nascendo. Quanto mais tirava do cesto, mais ia rendendo. Porque Jesus sabia, com o poder da palavra, o poder da gratidão que tinha. Então, comece a agradecer. Agradeça pelo que você nem tem ainda, mas já comece a agradecer. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, gente, eu gosto demais desse versículo aqui, ó. Porque quantas são as promessas de Deus, tantos temos nela o sim, porquanto por ele é o amém, para a glória de Deus, nosso Pai. Por nosso intermédio. Então, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Porque quantas são as promessas de Deus, nós temos nele o quê? O sim. Nas promessas de Deus, Deus faz a promessa. E nas promessas que ele fez, nós temos o sim. Deus falou na palavra dele que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. O que é isso? É uma promessa. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. E nós temos nele o quê? O sim. Deus fala, sim, você é abençoado com toda sorte de bênção. E também por ele, o amém, para a glória de Deus, nosso Pai, por nosso intermédio. Aí qual que é o nosso papel? Falar amém. Deus fala que você é favorecido. Aí o que você vai... Aí Deus vai falar assim, ó, você é favorecido. Sim, você é favorecido. O que você vai responder? Amém. Eu sou favorecida. Amém. Gente, grava aí, ó, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Leia esse versículo. Leia, inculca ele na sua mente. Inculca para você ser bem sucedido. Para as 8.000 promessas de Deus, diga amém. Diga amém para as 8.000 promessas de Deus. Jesus e os discípulos usaram a palavra criada com a ajuda do Espírito Santo. O diabo tem cegado o nosso entendimento. E hoje nós temos orado, o diabo fica cegando o nosso entendimento, nós ficamos orando igual um mendigo. Nós ficamos orando assim igual servo. A Bíblia fala que nós somos filhos, herdeiros de Deus, nós somos herdeiros dele em Cristo Jesus. E nós fica aí orando igual mendigo, como servo. Não, você é filho de Deus, você é filho, você não é mendigo. Você é rei, você é rainha, você decreta. O rei não pede, rei e rainha decreta. Você lembra da rainha Elizabeth fazer algum pedido, o rei Charles fazendo, ai, por favor, vocês podem fazer isso pra mim? Não, ele decreta, faz isso e pronto, e acabou. Eu libero o poder de Jesus através da palavra. Romanos 10:10. Com o coração se crê e com a boca confessa. Romanos 10:10. Se você crê com o coração, você vai confessar com a sua boca. Então você libera a palavra. Você reina através da palavra. Se eu falar a palavra de fé, Cristo fica limitado. Se eu não falar a palavra de fé, Cristo vai ficar limitado. Aí você não abre a boca. A palavra de Deus fala para nós abrir a nossa boca. Fale, abre a boca. Mateus 18:18 fala, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Mas você tem que crer. Fale a palavra de Deus. Escuta a palavra de Deus. Pede o Espírito Santo de Deus para ter clareza. E você fala, você determina. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Creia nessa palavra. Creia nessa verdade. Jesus deu instrução para quê? Para a igreja. Olha, vocês vão, o que vocês ligar na terra vai ser ligado no céu. Adquira o dom da audácia. Crie a sua realidade, porque as suas palavras são semente. Cria a sua realidade com a semente das suas palavras. Deus
molda a sua vida com a palavra. O que você falar, o que você vai ver. Sujeite o seu corpo com a palavra. Dê material para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Dê material para Jesus fazer, para o céu fazer. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Deus, o céu, responde a palavras. Nós temos o poder de criar. Deus já nos deu esse poder. Quando ele criou o homem e a mulher, o que ele falou? Governe. E você vai governar com a palavra. Quando você fala com a palavra, você escuta e o seu cérebro vai criar novos caminhos neurais. Gente, esquece de como que vai ser, de como... eu vou falar, mas como que vai acontecer? Esquece como que vai acontecer. Faça o seu melhor. Profetize a palavra, fale a palavra de Deus e deixe os resultados com Deus. Deixa o resultado com o Espírito Santo de Deus. E comece a declarar a palavra e vai glorificando o nome de Jesus através da sua palavra. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Que Jesus possa te abençoar ricamente. Que a graça e o favor de Deus seja sobre a sua vida. Não se esquece, se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grata. Você se inscrever aqui no canal e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e escreva aqui, ó, uma palavra de autoridade. Comente aqui, ó, uma palavra de autoridade. Eu sou vencedora, eu sou enriquecida em Cristo. Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus aqui nos comentários, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Povo bonito por dentro.